Retomando. Pessoal, só a título de curiosidade, peguei a lei, o número da lei, tá? Que fala do âmbito militar. É a lei 8.239 de 91, que fala que pode ser alegado motivos de crença, política ou questão filosófica, para que ele não tenha que cumprir com a obrigação militar, ok? Então, depois, se quiser dar uma lidinha, essa que é a lei. Então, só a gente estava no inciso número 8. Veja que você não pode se eximir de fazer a prestação alternativa, tá? Gera situações... Isto, lá nos direitos políticos geram a perda dos direitos políticos. Aí depende da banca. Isso aí, a banca FGV, no caso, é suspensão. Olha só. Ah, não, se cumpriu, tá tudo certo, tá? Tá o que a lei determinou, tá tudo certo, tá? Tá cumprindo com o que ela realmente pediu, tá? Então só, diga. Isso a lei vai trazer. A lei tem que prever isso aqui. Se eu não me engano, a lei fala que pode ser em órgãos vinculados ao âmbito militar. Pode ter algum convênio, alguma coisa nesse sentido, que no âmbito civil, por exemplo, não no âmbito militar. Pode ser também dentro, eu não lembro direito agora da lei, mas também, se não me engano, parece que ela fala também alguma coisa mais na parte administrativa, não na parte militar propriamente dita. Então, a lei, essa 8.239, que traz qual é o caminho que ele pode, né, tomar para cumprir essa prestação alternativa. Mas ele é obrigado a cumprir. Veja que se ele não cumprir aqui, ó, ele tem a privação de direitos. Ou ele cumpre essa obrigação principal ou a prestação alternativa. Isso se tiver prescrito alguma, né, se tiver prescrito alguma prestação alternativa. Se a lei ficar em silêncio e não falar nada, você não é obrigado a fazer nada, tá? Inciso número 8, então, terminamos? Terminamos. Vamos lá, vamos entrar. Inciso 9, rapidinho aqui também. Acho que inciso 9 caiu na última prova da BIM. Inciso 9. A última prova que caiu da BIM. Gente, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. Palavrinha que eu quero que vocês tomem cuidado. Independentemente. Vou apagar essa leizinha aqui já. 9. O que eu quero que vocês tomem cuidado com a palavra independentemente. O que é a ideia de independentemente? O que ele está querendo dizer ali, ó? Independentemente de censura ou licença. O que significa independentemente? Oi? Não, é o contrário. Independentemente, a ideia é de proibição, tá? Proibida a censura e a licença. Só para vocês, né, ou quem já leu nos livros de história e tudo mais. Antigamente, por exemplo, uma nova novela, uma música, né, no âmbito artístico, um músico e tal, ele tinha que tomar cuidado com as letras da música, não é isso? Na época da ditadura. Então eles mandavam, na verdade, passar pelo crivo da censura, para ver, né, se aquela letra podia ou não podia ser utilizada. Então tinha que ter uma licença para passar algumas programações e tal. Então o Estado interferindo na liberdade artística, na liberdade que a pessoa tinha relacionada à sua arte. Então, por exemplo, a pessoa se manifestar, cantar e tudo mais, dependia o quê? Do Estado autorizar. Então, hoje a proibição, na verdade, é vedada pela Constituição. Hoje nós não podemos ter mais a censura, bem como também a licença. Então existe uma proibição com relação à censura, e a outra que ele falou ali, a licença. Não existe. A ideia de independentemente, traduzindo, significa proibida a licença e a censura, tá? Quando você assiste um filme, antigamente um filme vinha escrito assim, censura, 14 anos, censura, 18 anos. Hoje qual é o termo? Recomendado, mas tem um outro termo, classificação. Já viu perceber? Classificação, 14 anos, 16 anos, 18 anos. Veja que eles até mudaram a nomenclatura para não confundir com censura. A censura é uma forma do Estado interferir nas informações que a pessoa quer passar, ou na parte artística que a pessoa quer apresentar e tudo mais. Então, proibição da censura e licença. O Estado não pode interferir. Não há mais a necessidade de autorização por parte do Estado nesses casos específicos.
Fechou? Agora sim, chegamos nos 3 principais incisos aqui. Como caem esses 3? Posso apagar aqui? Vocês estavam falando até agora. Pode? Agora ninguém abre a boca. Olha. Inciso 10, inciso 11 e inciso 12. Cai muito. Inciso 10 traz para a gente 3 situações. 3, 4. Fala sobre a intimidade, vida privada, honra e imagem. Gente, o inciso número 10 traz a proteção de 4 institutos: intimidade, vida privada, honra e imagem. A primeira dúvida é: qual a diferença entre intimidade e vida privada? Intimidade tem a ver com os teus sentimentos mais profundos. Só você sabe, nem teu marido, tua esposa, filho, mãe, pai, né? As meninas lá na época do colégio, né? Lembra? Eu lembro que as meninas levavam a agendinha assim, ó. Tinha até aqueles coraçãozinhos com chavinha, né? E ali estava escrito, claro, coisas que só ela escrevia. Ou seja, aqui isso envolve intimidade. Teve uma lei que recentemente saiu porque vazou fotos, mas isso envolvendo a parte íntima de uma pessoa, chamada Carolina Dickmann. Veja que teve, né, de uma certa forma, atentou diretamente à intimidade dela. Isso é intimidade, diferentemente da vida privada. O que é uma vida privada? Tem a ver, né, por exemplo, você no ambiente familiar, dentro da sua casa, dependendo da situação, né, dentro da casa de que forma, às vezes ela tirou a foto, alguma coisa. Então, cuidado, a diferença de intimidade e vida privada é que a vida privada é um pouco mais ampla, tá? A vida privada é um pouco mais ampla, melhor dizendo. A intimidade já não, tem a ver com os teus sentimentos, propriamente dito. Honra. A Constituição aqui protege, gente, a honra, tanto a honra subjetiva, quanto a honra objetiva. Honra subjetiva, o que seria a honra subjetiva? Autoestima. O que seria a honra objetiva? Reputação. Veja que dependendo do que aconteça, às vezes, nem denegriu tanto a questão da reputação da pessoa, mas a pessoa se sentiu mal, né? Veja que mexeu com a sua respectiva autoestima, tua honra. Então, nesse sentido, bem como também pode ser, a pessoa às vezes nem ligou para o que foi eventualmente, né, falar da honra dela, mas aquilo gerou uma proporção muito grande para outras pessoas, repercutiu, teve uma reputação muito ruim. Ou pode ser as duas situações, a pessoa se sentiu mal, mais a questão da reputação, né? Veja que a nossa Constituição, ela protege as duas situações. E por último aqui, imagem, gente. A imagem, quando a gente lê imagem, não imagine somente o retrato, a foto. Imagem vai mais do que isso. Existe o que a gente fala retrato, retrato, atributo e voz. Quantas pessoas aqui, né, que ouve uma voz, falou assim, assistiu um filme e fala assim, eita, esse ator aqui está com a voz do Ed Murphy, né? Nem é a voz do Ed Murphy, mas o cara está dublando, você, né, identifica. Veja que até mesmo quando a gente fala imagem, inclua dentro do estudo imagem, a própria imagem, que no caso retrato seria ou uma filmagem, uma foto, mas também inclua aqui também voz e atributo. O que seria atributo? Qualidades que caracterizam uma determinada pessoa. Tem qualidades que a pessoa às vezes é reconhecida por essas qualidades. Veja que isso também pode de alguma forma denegrir a imagem. Daqui a pouco você faz, né, uma, sei lá, uma mímica, alguma coisa de uma pessoa que isso pode de alguma forma atingir ela, porque ela tem um determinado atributo. Quando você estiver lendo então imagem, entenda com essas 3 situações. O que eu quero dizer para vocês é que o inciso 10 protege isso aqui. Se eventualmente alguém violar, veja que ela terá direito a uma indenização em decorrência disso.
todos esses direitos, terá direito a uma indenização decorrência do dano material ou moral que tenha gerado em decorrência disso. Só uma coisa, indenização é de tudo, tá, gente? De tudo. Só uma coisa, quando você faz a leitura, né, são invioláveis na intimidade, vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurar o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Deixa eu até colocar aqui, ó, moral, material. Com relação à imagem, tem algumas discussões bem interessantes aqui que eu acho que é importante só destacar, que é o seguinte, tem casos que, por mais que você venha aparecer numa imagem, alguma coisa, você não tem direito a essa indenização. Tá? Não é todas as situações que você aparece que você tem um dano ou tem alguma coisa nesse sentido. Tá? Depende de caso para caso. Que nem eu dei o exemplo hoje de manhã, né, para o pessoal lá. Eu falei assim, imagina, né, que você está lá com seu digníssimo, sua digníssima, e aí vocês pegam, tá tudo certo hoje à noite, sai para jantar, tá tudo certo. No dia seguinte, você encontra a pessoa fala, nossa, não sei, tem algo de errado com a gente. Como assim algo de errado? Não estava tudo certo, como hoje está tudo errado? Né? Né? Aquela reviravolta do nada, você sai feliz um dia, no dia seguinte está tudo invertido, né? Não, é que sei lá, precisa de um tempo. Tempo, quem dá tempo é relógio, né? Já viram, né? Quem dá tempo é relógio. Não, mas eu preciso de um tempo. Beleza, então vamos dar um tempo. Só que por coincidência é carnaval na mesma semana. Acontece, não é verdade? Acontece, as coisas acontecem. É coincidências, não é? Coincidiu de ser na semana do carnaval. Aí, né, você mal, você fala, não, eu tenho que ter esse sentimento mesmo, eu tenho que passar por isso, é um fardo que eu vou levar para minha vida. Aí, né, os amigos falam, vamos sair, você tá agora, tá de boa, vamos sair. Não, eu tenho que passar o carnaval em casa, com o meu sentimento e tal. Aí chega a sexta-feira, assiste aqui na Carnaval maravilhoso lá de São Paulo, né? Não vou, muda. Vai para outro canal, Band de Folia, vai na Band de Folia, né? Aí quando você coloca o canal, daqui a pouco você vê um cara ou uma mulher lá, só com o dedinho para cima lá, com a badá e tudo, né? Só digníssimo, você digníssimo. Aparece na imagem da televisão. Claro, além de você estar morto ou estar morta, o cara vai ficar plantado ou a mulher vai ficar plantada no aeroporto até você voltar. Isso é certeza. Tirando esse fato, veja que de alguma forma a tua imagem foi transmitida. Concorda comigo? Você tem direito a entrar com uma ação pedindo uma indenização por causa disso? Claro que não, gente. A imagem, tanto é que a gente fala que são algumas exceções. A exceção aqui seria o quê? Quando você está num contexto de multidão. Quando você está num contexto de multidão, eventos e tudo mais, veja que você não tem como alegar dano à sua imagem. Por que né, no jogo de futebol, por exemplo, aparece algumas pessoas, né, vai lá o cara torcendo, roendo a unha, não sei o que, aparece a imagem do cara, depois passa, tal. Ninguém foi no estádio para ver o cara roendo a unha. Não é verdade? Não foi usado a imagem com alguma finalidade, né, lucrativa, comercial, nem nada. Simplesmente passou e está num contexto de multidão. Então isso não gera dano à imagem da pessoa. Tá? Então não adianta, cuidado na hora de falar para o empregador, falar, estou mal, estou meio ruim, tal, não sei o quê. Depois passa no estágio lá, você torcendo, super bem, está tudo certo. Dá justa causa, tá? Dependendo da situação aí. Bom, com relação ao inciso 10, saibam isso, tem essa proteção. Inciso 11. Inciso 11... Esse, meu Deus, como é importante. Inciso 11. O inciso 11 fala sobre a proteção da casa, gente. Casa. A casa, ele diz que é um asilo inviolável. Casa. Ou seja, não pode, como regra geral, entrar na casa de uma pessoa. Bom, primeira coisa, o que nós temos, né, o que nós entendemos por casa? O STF, em alguns julgados, principalmente no julgado, trouxe para a gente a conceituação de casa. O que é considerado casa, gente? Exemplos, não é necessariamente somente o local onde você mora. Né? Tem a tua moradia propriamente dita, mas também é considerado casa. Hotel, motel, escritório profissional, né, onde você falou, né, onde você trabalha, são todos os conceitos. Tanto é que eu gosto de chamar a atenção aqui, locais de acesso
restrito. Locais de acesso restrito. Ah, está no hotel. Gente, no momento que você ocupou aquele quarto, tudo bem, o hotel se compromete a fazer a limpeza, tudo mais, mas ninguém mais pode acessar. Ponto final. Então não pode você, como policial, entrar no quarto de hotel. Não pode. Tem que ter as autorizações que a gente vai ver agora, tá? Bom, aí vem na sua prova o seguinte, como eu já vi caindo, por isso que eu estou falando. Ah, o conceito de casa. O conceito de casa foi retirado da onde? Alternativa A, do direito empresarial. Alternativa B, do direito penal. Alternativa C, do direito civil. Alternativa D, do direito do trabalho. Foi fácil essa, hein? Alternativa? Do Código? Penal? Civil? Civil? Penal? Gente, olha só. O STF, para trazer essa conceituação ampliativa, veja que ele fez uma interpretação ampliativa, ele ampliou o conceito. Ele trouxe, na verdade, esse conceito do Código... Tararam, Código Penal. Ok? Tanto é que isso está previsto no artigo 150, parágrafo 4º do Código Penal. Diga. Também pode ser considerado, dependendo onde o cara, né, é o trabalho dele, pode ser estendido nesse sentido também, tá? É uma interpretação que pode ser feita, um motorhome, tá? Então aí tem discussões também, há quem diga que fala que não, tá, mas eu entendo que sim, tá? Que inclui. Então cuidado que o conceito de casa veio do Código Penal, tá? Artigo 150, parágrafo 4º. Tanto é que lá deixa bem claro que é a questão dos locais onde tem acesso restrito. Fechou. Então casa, conceito, da onde veio o conceito. Fechou. Agora, então quer dizer que a casa ela é inviolável, você não pode acessar a casa. Só que existem exceções. Vamos começar pela primeira exceção aqui. Exceções onde você poderá ingressar na casa da pessoa. Primeira, quando o proprietário autorizar, certo? Errado. Cuidado. A Constituição não limita somente ao proprietário. Limita quem? Morador. O morador tem que ser necessariamente o proprietário? Se você aluga, por exemplo, um apartamento, aluga uma casa, você é proprietário? Não, você tem posse do bem. Então você é morador daquele local. Então você pode permitir a entrada. Tá? Então cuidado, morador, não é proprietário. Então morador pode permitir? Pode. O que mais? Algumas situações aqui, ó. Segunda situação, então, com a anuência do morador, se ele autorizou, está tudo certo. Segundo, flagrante. Se você está diante de um flagrante, também é uma situação que é possível ingressar na casa da pessoa. Já vou falar uma situação bem interessante que aconteceu em fevereiro desse ano. Outra coisa. Oi. Quando o morador, por exemplo, está dividindo o apartamento, o morador permite a entrada de... Pode. Só outro não, a favor, pode. Veja que o morador, um deles, se os dois, ambos, a pergunta é, tem duas pessoas, um deles permite a entrada, mas são duas pessoas distintas que dividem aluguel, não interessa. Tem um morador que permite, um abraço, permitiu, tá? Não está assim, claro, só a proprietário, moradores, né? Você está, por exemplo, uma outra aula que a gente fez sobre uma festa e tal, casa cheia de gente. Sim. E autorizaram a entrada da... Um exemplo, às vezes, né? Vamos imaginar. O cara era um amigo. Não, às vezes tem uma pessoa que trabalha na casa. Ué, por que não, né? Tá lá trabalhando, um trabalhador doméstico, uma trabalhadora doméstica, chega lá. A pessoa que esteja naquele local que permita a entrada é o suficiente. É que na prova não aparece muito dessa forma, tá? Normalmente as provas, elas tentam se atentar mais ao que está escrito à própria Constituição. Em algum caso, outro pode aparecer, mas eu acho mais difícil. Então, por isso que a gente tenta seguir mesmo. Mas sim, se a pessoa está numa festa, está um trabalhador doméstico, permite a entrada, a pessoa está autorizando a entrar naquele local. Gente, flagrante,
desastre e para prestar socorro. Né? Se a pessoa está passando mal, imagina, a pessoa foi sair de casa, sei lá, começou a ter um ataque, né, cardíaco na frente da casa, está sozinho, você entra ali, vê a pessoa passando mal, você vai pedir autorização para entrar, né? Posso entrar? Pode entrar? Entra de uma vez, né? Ajuda, prestar socorro. Cuidado que essas exceções não têm estipulação de horário, tá? Ou seja, é em qualquer horário. Qualquer horário. O que aconteceu recentemente? Uma decisão do STJ. Em São Paulo, isso. A polícia militar estava passando em um local, sentiram o cheiro de maconha e entraram na casa. Aí, óbvio que entraram os advogados defendendo que os policiais acabaram entrando de forma aleatória, que houve uma violação aqui com relação à casa e tal. Começou a discutir essa situação. Nesse caso, o STJ, o que ele decidiu? Isso em fevereiro de 2018. Decidiu que não violou a questão da casa pelo fato de estar diante de um flagrante. Porque o cheiro era muito forte, justificando sim a atitude dos policiais. Tá? Cheiro de gás causando. Só que você fica mais feliz, né? Outro já pode fazer mal, mas tirando a diferença é exatamente isso, tá? Mas assim, veja que um flagrante permite, né? Aí você passa na frente de uma casa, lá você como policial, daqui a pouco vê uma mulher sendo agredida pelo marido ou um homem. Não vai bater na palma, eu posso entrar? Não, já entra com o portão e tudo e vai cumprir com as suas obrigações, tá? Gente, acabou aqui? Não. Tem uma última situação, que é por determinação judicial. E aí a determinação judicial, esta sim exige um horário. Tem que ser durante o dia. Durante o dia. Ah, tá. O que é considerado durante o dia? Tem uns doutrinadores que falam assim, da aurora ao crepúsculo. Verdade, está escrito isso na doutrina penal, né? Não tem como, né? Como é que você vai aplicar essa regra da aurora ao crepúsculo? Vai para Recife. 5 horas da manhã está claro já. É um inferno aquilo lá, porque além de calor, 5 horas da manhã. Eu odeio acordar cedo, verdade. Tem uma coisa que eu odeio acordar cedo. Imagina, eu ia sofrer no âmbito militar, né? Meu Deus do céu. O que acontece? A doutrina, então, estipulou um horário. Porque também, se fosse em Curitiba, por exemplo, era 8 horas, não amanheceu ainda. Dependendo do inverno, fica escuro um tempão. Brincadeiras à parte, mas é verdade, é um caos lá. Nessa parte do tempo. Então, aqui, considere das 6 às 18 horas. Aí, por isso que eu sempre falo, né? Se a pessoa está, né, na expectativa de, né, receber uma visita dos policiais, é sempre bom acordar às 5h30, dá tempo de tomar um banho e tomar um café. Porque 6 horas exatamente é o horário que eles batem nas portas. Pode ver que todas as operações são 6 horas da manhã. Começa, né, a reunião a partir das 4 horas da manhã, onde vai ter os pontos de encontro, tal, faz todo, né, o trajeto. A partir das 5 horas começa a se deslocar, a partir das 6 eles começam, na verdade, a acordar o povo. Então, se o cara tem uma expectativa, 5 horas acorda de boa, né, toma um cafezinho, toma um banho e fica lendo o jornal, né. Espera. Não foi hoje. Vamos amanhã de volta, né. Então, das 6 às 18. Se o cara entrou às 17h58, respeitou a lei? A Constituição, melhor dizendo, respeitou. Mas daí eu tenho que terminar em 2 minutos? Não, pode permanecer dentro da casa, porque ingressou dentro do horário permitido pela Constituição. Tem que ingressar das 6 às 18, mas não quer dizer que tem que encerrar as atividades, né, dentro desse período. Gente, não cai pouco isso aqui, tá? Inciso 11 cai bastante. Inciso número 12. Tudo certo aqui com relação à casa? Tudo certo? Fechou? Inciso número 12. Inciso número 12. Com relação ao inciso número 12, ele fala especificamente correspondência. Alguém sabe o que é isso ainda? Correspondência?
Comunicações telegráficas. Dados, comunicações telefônicas. Bom, o que eu quero que vocês tomem cuidado é o seguinte: cuidado principalmente com este, tá? Primeira coisa, correspondência, comunicações telegráficas. Gente, agora, claro, fui inscrito em 88, né? A realidade era outra. Mas entenda aqui, e-mails, tal, algo mais, né, atual, né? Antigamente, né, lembra, né, o cartão postal, eu falei pro pessoal da manhã, é um momento nostálgico, né? Eu lembro da minha família, quando ia viajar, tá, vou mandar o cartão postal para você. Meu Deus, a pessoa voltava, o cartão não tinha chego ainda, né? Demorava um tempo. Então, imagina a criançada hoje que é toda ansiosa, né, para fazer as coisas tudo rápido, não sei o quê. Morria na nossa época. Nossa Senhora, imagina tirar foto. Eu falei hoje, imagina, se tirava foto e não podia ver como é que ficou a foto. Se tirava foto, tinha que levar num local chamado lá, como é que era o nome? Kodak da vida, sei lá o quê, para revelar e levava 7 dias. Devolvia o pacote e queimou, alguém abriu antes. Pô, né? Quem que lembra essa fase, né? Bom, beleza. Entendo mais, né, de uma forma mais atual. Dados. O que você entende como dados? Pode ser dados telefônicos. Opa, mas comunicações telefônicas é outra coisa. Dados telefônicos, dados fiscais, dados bancários. Por exemplo, né, teu extrato ou tua declaração de imposto de renda. Então, veja que são dados fiscais, dados bancários. Isso tudo se inclui aqui em dados. Comunicação telefônica. O que é comunicação telefônica? Traduzindo, interceptação telefônica. O que é uma interceptação telefônica? Quando duas pessoas são ouvidas, você, na verdade, vai interceptar a ligação, só que ambas as pessoas não sabem que estão sendo ouvidas. Isso é interceptação telefônica. Por que eu estou pedindo para você tomar cuidado com o último aqui? Porque é o seguinte, este aqui, especificamente, claro, os outros também podem ser determinados pelo juiz, tem que ter determinação judicial. Vai ter a quebra de dados, precisa determinação judicial. Normal. Como o último também. Depende de uma determinação judicial. Fechou. Isso aqui é igual. Só que é o seguinte, além de ter que ser uma determinação judicial, só pode ser para duas coisas, gente. Duas. Primeiro, para investigação criminal ou para a instrução processual penal. Ou seja, caso o marido ou a esposa tenha solicitado para um juiz na vara de família, para ele determinar quebra, né, quebra da comunicação telefônica, para tentar descobrir alguma conversa ardente com seu, né, digníssimo ou digníssima, ou amante, né, ou amante, vai poder? Claro que não, porque eu só posso ter determinação da quebra dessa comunicação telefônica para fins criminais, seja durante ainda a investigação ou seja durante a instrução. Qual que é a diferença? O momento processual. Aqui eu estou falando de uma situação antes de existir a ação, estamos fazendo a investigação. Aqui não, já temos a ação e aí nós vamos instruir o processo. O que significa a palavra instruir? Coletar provas para o quê? Dar subsídio para o juiz julgar. Por isso que o juiz vai instruir o processo, ele vai buscar provas. E essas provas, óbvio, têm que ser coletadas para ele decidir. Então, instrução processual penal. Dados telefônicos. Qual a diferença? Antes, segurar um pouquinho aí, Renan, só para a gente encerrar o raciocínio aqui. Qual a diferença de dados telefônicos, gente? Dados telefônicos é o quê? São as ligações pretéritas que você fez. Então, sai, né, um relatório com os números, tempo de ligação. Então, por exemplo, dados telefônicos pode ser quebrado para fins no âmbito civil? Pode. Âmbito penal? Pode. Dados, não tem problema. Daqui para cima, pode ser para qualquer outra área. E só para vocês terem uma ideia, dados pode ser quebrado até mesmo por outras pessoas que não são juízes.
Sabiam? Exemplo, CPI. Alguém já ouviu falar de CPI? Comissão Parlamentar de Inquérito. Eduardo Cunha não foi investigado pela Câmara dos Deputados? Foi aberta uma CPI para investigar aquela questão lá da conta fora, dinheiro, sei lá o quê. Tinha uma coisa... Veja que foi criada uma CPI. Quebraram os dados fiscais dele. Teve uma determinação da CPI. Então veja que esses casos de cima aqui, veja que pode ser utilizado para outros casos que não penal, tá? Somente o último que existe uma determinação expressa da Constituição dizendo que tem que ser para o âmbito criminal. Então cuidado com essa observaçãozinha aqui, tá? Para a gente encerrar esse bloco, quero que vocês anotem aqui algumas exceções. Com relação ali à parte de correspondências e comunicações telegráficas, né, principalmente. Veja que a regra é não violar esses direitos, certo? Só que existem algumas exceções, onde é diminuído o direito com relação a essa parte de correspondência. Primeiro, tem que verificar se cai no edital de vocês. Não sei, tem que olhar. Tem na lei de execução penal. Na LEP, eu lembro se é artigo 40 e alguma coisa. 42, 43, 44, tem o artigo 40 e alguma coisa, que diz que o diretor prisional poderá diminuir exatamente de alguma forma pode, por algum momento que o presídio esteja passando alguma coisa, pode diminuir essa proteção com relação às correspondências aqui ou comunicações telegráficas, tá? Então, LEP, Lei de Execução Penal. Outras situações, estado de sítio e estado de defesa. Quando, até escrever aqui, ó, estado de sítio ou de defesa. Nessas situações aqui, vejo que o Estado está passando por um momento complicado, guerra. Estamos passando por um momento de guerra, estado de sítio. A gente não pode realmente achar que a gente consegue preservar todos os direitos fundamentais. Existe uma diminuição dos direitos fundamentais, até mesmo para a proteção da soberania do Estado. Então, é uma situação que justifica a diminuição dessa proteção. Tá? Normalmente, repetindo, no concurso que vocês vão fazer, vai caminhar mais no sentido da redação e principalmente explorando esse que está com asterisco aqui, tá? Certo? Fechou? Fazer um intervalo? Pessoal de casa, fazer um intervalo, então voltamos na sequência com o restante do conteúdo. Só falta mais alguns incisos para frente. Até daqui a pouco.